pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula de ginástica laboral. E hoje, nossa aula aí do preparar. Então uma aula um pouco mais específica, um pouquinho mais longa aí para vocês, certo? Meu nome é Nicolas, vou estar aqui falando a aula para vocês, explicando alguns detalhes dos exercícios. E o professor Eros hoje vai demonstrar aí a parte prática, pra gente poder ter um complemento a mais para vocês visualizarem os exercícios, certo? Hoje nosso tema da aula é um fortalecimento de core, Então essa região aqui do abdômen, a gente vai trabalhar bem legal, um pouco da lombar também, a gente vai conseguir pegar ali também, certo? Então nossa aula é dividida aí no aquecimento, contando aí com 6 minutinhos de aquecimento, um aquecimento bem legal, bem trabalhado. E depois a nossa parte principal da aula aí, que é justamente o fortalecimento de core. Então, vamos lá começar a nossa aula, começando lá com um polichinelo, tá? Sem impacto, então não se assustem, a gente não vai precisar pular aí sem impacto. Então acompanha ali, o professor Eros, sempre abrindo ali os braços e afastando as pernas, Quando ele junta as pernas, os braços também juntam. Então a gente começa a trabalhar também um pouco dessa coordenação motora, Então movimenta bem lá tranquilo e a gente vai movimentando aí os braços, a parte ali do nosso quadril, nossas pernas, movimentando aí bem tranquilamente. Então pode fazer com bastante calma, não precisa ter nenhuma pressa aí durante o exercício, Essa nossa primeira parte é bem tranquila, só para a gente dar uma aquecida, elevar um pouco aí o ritmo cardíaco. Isso aí. Só mais alguns segundos. Vai lá movimentando. Beleza, pode voltar lá tranquilo. E o nosso próximo agora é um polichinelo frontal. Então a gente vai jogar uma das pernas lá para frente, dar um passo lá para frente e o braço contrário vai subir até ali a linha da cabeça, fazendo uma hiperflexão ali do ombro. Então, se a gente dá um passo ali com a perna esquerda, o braço direito que levanta, E se a gente dá o passo ali com a perna direita, o braço esquerdo é levantado. Então também sem impacto, geralmente esse exercício a gente faz pulando, mas hoje vai ser um pouquinho mais tranquilo aí, dá uma colher de chá para vocês. Então sempre respirando fundo, tá? Lembrando de respirar, controlar bem essa respiração, pra gente ter aí uma eficiência um pouco maior, tá? Só mais alguns segundos lá. E perfeito, pode voltar. Então agora a gente vai ali para a região dos ombros, tá? A gente vai aquecer um pouquinho também, realizando ali uma adução horizontal. Então a gente vai passar o braço ali, na linha do peito e vai voltar. Então primeiro, sempre afastando bem lá. Então, abre, bem os braços e tenta ultrapassar um pouco ali o limite da linha do peitoral. Tá, juntando as duas mãos lá na frente. Esse exercício é um pouquinho mais rápido, 45 segundinhos apenas. Bem tranquilo aí para vocês. Perfeito, pode voltar lá. Agora a gente vai descer um pouco ali também para o quadril, colocando as duas mãos ali na cintura, afastando um pouquinho ali os pés. A gente vai realizar agora uma circundução do quadril. Então, vai movimentando primeiro para um sentido só, acompanhando lá o professor Eros, Jogando bem aí o quadril para frente, para os lados, para trás, sempre movimentando bem tranquilamente aí, para a gente dar uma soltada nesse quadril. Então, vai movimentando lá com bastante calma, tentando sempre explorar o máximo possível dessa amplitude de movimento, dentro do limite de vocês, tá? Isso aí. Vocês podem até trocar agora o sentido, então lá para o outro lado, movimentando bem aí essas articulações do quadril.
gente vai utilizar bastante, né, essa articulação no quadril para fazer o fortalecimento de core. Então, muito importante a gente aquecer bem essas articulações, para na parte principal a gente não ter nenhum tipo de problema, né? Nenhum estiramento aí da musculatura ou algo parecido, tá? Então, por isso a gente acaba trabalhando bem legal aí esse aquecimento. Só mais alguns segundinhos, bem tranquilo. Maravilha, pode voltar lá. Então, o nosso próximo, a gente vai ainda apoiar, né, uma das mãos lá na cintura e realizar uma flexão lateral. Então, apoia uma das mãos na cintura, sobe um braço lá flexionando a coluna, né, lateralmente, e continua aí bem tranquilo, pode ir indo e voltando. Então, você vai e volta aí, primeiro para um sentido só, sempre, né, apoiando ali uma das mãos no quadril para ter uma estrutura um pouquinho melhor, né, de movimento. Pode até trocar agora o lado, então para o outro lado agora, põe ali a mão na cintura, né, o braço acima da cabeça, vai jogando lá a coluna lateralmente, né, flexionando ela ali. Então lembrando, né, cada um na sua amplitude de movimento. Sei que o professor ali é bem alongado, então ele consegue movimentar bem, mas fiquem tranquilos aí, quem só conseguir levemente ali já é um bom trabalho, beleza? Então, perfeito, pode voltar lá bem tranquilo. E o nosso último de aquecimento, a gente vai fazer ali uma rotação da coluna. Então, os braços ali à frente, a gente vai torcer a coluna lá para um lado e depois para o outro, tá? Então, movimentando aí no modo alternado, né? A gente vai jogando a coluna para um lado e para o outro. Lembrando que a cervical, né, o pescoço, também acompanha esse movimento. Então, a gente rotaciona a coluna e o pescoço também gira, tá? Olhando lá para trás. Isso aí. Só mais alguns segundos. Mantém bem lá. E perfeito, pode voltar. Então, acabamos nosso aquecimento. Agora a gente vai lá para a nossa parte principal. Primeiro exercício, tá? A gente vai fazer uma elevação do joelho ali de modo alternado, segurando 5 segundinhos. Então a gente vai segurar lá em cima e pode soltar. Então conta até 5 e troca a perna, tá? Então bem tranquilo. A gente vai fazer 2 séries desse movimento. Então primeiro a gente vai trabalhar aqui 45 segundos, depois a gente dá uma descansada e faz mais uma vez esse mesmo exercício, tá? Então acompanha ali, né, professor Eros. Quem precisar de um apoio para fazer esse exercício não tem problema, tá? Sempre bom aí apoiar às vezes numa parede, numa cadeira, né, sem rodinha de preferência, para vocês terem uma estabilidade um pouco melhor desse movimento, tá? Isso. Maravilha, pode voltar lá, descansa um pouquinho, dá uma relaxada, sempre respirando fundo, né? Exercício aí que exige bastante aí do nosso quadríceps, né? Da parte ali da nossa perna, como o professor Eros está apontando, né? Exige bastante aí dessa musculatura também, né? Além de fortalecer aí nosso core. Então, respira mais um pouco. E vamos lá para nossa segunda série. Então, movimentando bem as pernas, joga o joelho lá para cima, segura 5 segundinhos, solta e troca lá ao lado. Bem tranquilo, sempre respirando, não se esquece, né, de respirar. São muito importantes. Às vezes a gente está fazendo exercício, está tão concentrado no exercício que esquece de respirar, sendo que a respiração aí é fundamental para a eficiência do exercício, né? Então, inspira pelo nariz, expira pela boca, tá? Só mais alguns segundos. Perfeito, pode voltar lá. Então, o nosso próximo é fazer ali uma flexão do tronco, tentando alcançar os pés, né?
Quem não conseguir, claro, sempre vai no limite. Então a gente vai flexionar o tronco, tentando alcançar lá nos pés e volta, tá? Então sempre fazendo esse movimento com bastante tranquilidade. Nesse vai e volta, né? Que a gente comprime bem ali a região do core e também trabalha um pouco da coluna, né? Então o mesmo esquema aí do outro exercício, a gente vai fazer por alguns segundos, descansa um pouquinho e depois a gente faz de novo, tá? Isso aí. Então vai acompanhando ali, né? Sempre flexionando bem ali a coluna, tentando comprimir bem a região do abdômen. E perfeito, pode voltar lá, descansa um pouco, pode até às vezes dar uma chacoalhada aí, dar uma soltada na musculatura, respira fundo. Quem quiser também até tomar uma água, né, durante essas pausas, fiquem à vontade, tá? Então só mais alguns segundos. Aí, vamos lá fazer novamente. Então, mesma coisa, né? Junta ali os pés e tenta flexionar o tronco lá em direção ao chão, tá? Sempre pressionando bem a região do abdômen. Então, movimenta bem lá. Quem quiser também pode até flexionar um pouquinho o joelho, tá? Pra gente ter um pouquinho mais de facilidade aí para descer, né? Perfeito, pode voltar lá bem tranquilo. Então o nosso próximo também é uma flexão da coluna, só que agora com os braços estendidos lá na frente, né? Então a gente vai estender os braços lá na frente e vai fazer uma flexão ali também da coluna, né? Então a gente não vai tentar alcançar os pés agora, a gente só vai fazer essa flexão e vai voltando como se fosse uma ponta ali, né, da natação, quando a gente junta ali as duas mãos, flexiona bem ali para atingir essa região do abdômen, né, do core. Então fortalecendo aí bem essa região. Vai ali acompanhando o professor, né, sempre com os braços bem esticados, respirando bem. Mais um pouquinho. Aí, beleza, pode voltar lá, descansa um pouquinho, né? Um exercício que você pode cansar até um pouco mais, né? Por estar fazendo essa flexão aí com os braços estendidos, então o ombro pode cansar um pouquinho mais. Então dá uma descansada aí. Respira fundo, né? Sempre relaxando, bebendo uma água aí. Isso aí. Então, respira lá, né? Mais alguns segundinhos para esse descanso. Vamos lá. E perfeito. Então vamos lá fazer novamente, né? O professor Eras vai demonstrar ali, juntando as duas mãos lá na frente, fazendo essa flexão do tronco aí, pressionando bem a região abdominal, tá? Então, movimenta lá, sempre jogando bem o quadril lá para trás, tentando explorar ao máximo aí este movimento. Quem não conseguir aí, né, às vezes fazer assim um apoio, pode apoiar um dos braços ali, porque o mais importante é a gente fazer essa flexão do tronco para atingir a região do abdômen. Então, né, às vezes quem precisa de um apoio aí, não tem problema, né? Dá para fazer até apoiado aí no encosto da cadeira, dá para fazer tranquilo aí, tá? Beleza, pode voltar lá, perfeito. Respira fundo, a gente vai descansar um pouquinho aí pra gente ir pro próximo exercício, tá? Então vai respirando lá, pode até fazer uma rotaçãozinha ali do tronco, dar uma soltadinha bem ali nessa região, né? Cansa bastante, bem tranquilo mesmo,
só pra gente dar uma relaxada aí durante essa parte principal, beleza? Então beleza, vamos lá para o nosso próximo exercício, que é uma hiperextensão agora do tronco, pra gente dar uma alongada ali, né, na região do core. Então as duas mãos lá na cintura, a gente vai jogar o quadril lá para frente, olhando lá para cima, segura uns 5 segundinhos aí e pode voltar à posição inicial. Então, mesma coisa, joga lá para frente, volta à posição inicial, sempre movimentando bem aí esse quadril, né? Como eu falei ali no aquecimento, a gente acaba usando bastante o quadril para fazer esses movimentos, né? Por isso que a gente aquece bem aí antes da parte principal, tá? Então a gente vai alongando bem ali, né, a região do abdômen, do reto. Então, sempre movimentando bem, respirando fundo, né? Um movimento que comprime bastante a região pulmonar. Então, a respiração fica um pouco mais difícil, né? Pra gente fazer, a gente precisa de mais força para realizar o movimento. Então, beleza, descansa lá um pouquinho. Esse é um exercício que cansa um pouquinho mais. Dá uma respirada. A gente descansar um pouquinho, tá? Lembrando, pessoal, quem quiser às vezes até pausar o vídeo, ter um descanso um pouco maior, não tem problema, tá? Então fiquem à vontade aí de fazer algumas pausas aí durante, se tiver um pouco mais difícil aí a aula, de continuar fazendo aí aqui no nosso ritmo, tá? Então fiquem tranquilos aí se precisar de um pouquinho mais de ritmo aí, né? Diminuir um pouco mais o ritmo para fazer tudo bem certinho. Então vamos lá para mais uma série dessa mesma. Então, as duas mãos apoiadas no quadril, joga lá para frente e, né, a cervical acompanha também, olhando lá para cima. Sempre importante, né, deixar os pés ali bem paralelos, né, ali à largura dos ombros, né, para a gente ter uma estabilidade um pouco maior aí deste movimento. Às vezes é fácil, né, jogar o quadril lá para frente, mas o difícil é voltar. Então, trabalha aí bem tranquilo, sempre tentando manter uma boa estabilidade nos pés, né? Às vezes até para facilitar um pouco esse movimento, a gente pode fazer ali jogar o joelho um pouco para frente, né? Fazer uma flexãozinha ali do joelho, facilita um pouco aí esse movimento. Isso aí. Mais alguns segundos. Respira fundo. Aí, beleza, pode voltar. Então, perfeito. Novamente a gente vai utilizar um pouco do quadril, né? Enquanto eu explico um pouco o exercício, vocês podem descansar um pouquinho, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um trabalho um pouco mais voltado ali para a região do quadril, né? Também, né, alcançando algumas porções ali do core. Então a gente vai elevar o joelho e fazer uma abdução. Então eleva o joelho e joga lá para o lado e apoia o pé no chão, tá? Primeiro a gente vai fazer com uma das pernas. Então podem começar a fazer esse exercício bem tranquilo, tá? Sempre apoiando o pé totalmente no chão, tá? Depois dessa abdução do quadril, né? Depois que a gente afasta o quadril da nossa linha do tronco ali. Então eleva, joga para o lado, pisa lá no chão e volta à posição inicial, tá? Trabalhando bem aí também a região do quadril. Pode trocar ali a perna, a mesma coisa, eleva, joga para o lado e afasta. Bem tranquilo também. Quem quiser, né, sempre ter um apoio aí, muito importante também, né? Poder ter às vezes uma cadeira, uma mesa aí do lado, para poder segurar aí, caso aconteça algum desequilíbrio aí na hora do exercício, né? Porque isso é bem fácil de desequilibrar, que a gente trabalha bem ali a perna, né, jogando ela para fora, mas acaba dando um desequilíbrio maior.
Perfeito, pode voltar lá, a gente vai descansar um pouquinho. Então, né, pode dar uma chacoalhadinha ali na perna pra gente dar uma soltada um pouco, né? Isso também força bastante ali a região do quadríceps da nossa coxa. Vai dando uma soltadinha ali igual o professor está realizando, de modo bem alternado mesmo, sem muito compromisso aí nessa hora, tá? Perfeito, vamos lá novamente realizar, então começa lá bem tranquilo, elevando o joelho e jogando lá para o lado. Isso aí. Só mais 5 segundinhos com essa perna, essa série um pouquinho mais curta. Perfeito. Pode trocar ali a perna. Elevou, joga lá pro lado, né? Sempre apoiando bem o pé no chão, lá nessa abdução do quadril, tá? A gente tem uma estabilidade um pouco maior aí desse movimento. Mais 10 segundinhos apenas. Perfeito, pode voltar lá. Então, nosso próximo e último exercício da parte principal, a gente vai realizar lá uma flexão do tronco e uma flexão lateral, né? Então, flexiona lá o tronco e joga lá pro lado, volta, troca lá pro outro, tá? A gente acaba trabalhando bem aí essa região do core e também um pouco da nossa região lombar, né? Rotacionando bem o tronco para cada lado. Então vai movimentando lá com bastante calma, bastante tranquilidade. Acompanhando ali o professor Eros, tá? Vocês podem até dobrar um pouco o joelho aí para não sobrecarregar essa articulação. Movimentando com bastante tranquilidade, atingindo bem ali a porção lateral do nosso core, né? Trabalhando bem legal ali onde o professor Eros está apontando, né? Comprimindo bem a região e alongando ela também. Beleza, pode subir lá devagarzinho, respira um pouco. A gente vai fazer mais uma vez este mesmo exercício. Então, sempre lembrando nessa volta, para voltar bem devagar mesmo, para não dar nenhuma tontura, tá? Às vezes a gente quer subir muito rápido aí, na pressa, e acaba ficando um pouco tonto. Então, respira, né? Sempre puxando bem o ar pro nariz, soltando pela boca, sempre dando essa respirada funda aí, para aliviar um pouco a tensão dos exercícios, tá? Isso aí. Perfeito, vamos lá novamente realizar esse exercício aí, dar o último gás aí final, né? Nosso último exercício da parte principal. Então, mesma coisa, flexiona o tronco, movimenta lá em direção à lateral da perna, para um lado e para o outro. Vocês podem ver ali que o professor também está flexionando bem a cervical, né? Olhando lá para baixo. Então, não precisa tentar deixar ela em extensão lá, que às vezes acaba, né? Pode até doer um pouco a cervical. Então, relaxa bem, né? Um exercício um pouco mais tranquilo da nossa aula. Vai lá com bastante calma. Vocês podem até utilizar algum apoio aí, se caso necessário. E perfeito, pode subir lá bem devagarzinho. Boa! Então vamos lá para nossa parte, né? Nossa parte final da aula, que é o de relaxamento. Primeiro a gente vai começar lá, né? Com a nossa coluna, a gente vai fazer um alongamento ali, né? De flexão lateral. Então, movimenta bem lá pro lado, alongando bem ali, pode até manter um lado para o outro, né? Dá uma insistência um pouquinho maior. Aí a gente vai movimentando aí, sempre mantendo a respiração funda, tá? Para essa nossa volta calma aí, tá? Bom, então movimenta lá, bem tranquilo.
Perfeito, pode voltar lá. Para a gente finalizar nosso último exercício, a gente vai fazer um alongamento ali também para a coluna, jogando o quadril lá para frente e olhando lá para cima, né? Realizando uma hiperextensão. A gente vai manter agora, tentar manter bem nessa posição. Posição também que alonga bastante a região do core, né? Ali dos abdômenes. A gente já trabalhou bastante. Então, respira fundo, segurando lá só mais alguns segundos. A gente já vai finalizando essa aula aí de fortalecimento de core. Pode voltar com bastante calma. E assim que a gente finaliza nossa aula, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, né? Por participar dessa aula aqui com a gente. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Pós-Ativo, né? Do Tribunal de Justiça. Também de seguir aí a Ejude nas redes sociais. E então é isso, pessoal. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Toda terça e quinta saem os vídeos aí do Preparar. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.